O livro a seguir se encontra em domínio público. Memórias de Marta, de Júlia Lopes de Almeida. Capítulo 7. Decorreram muitos meses sem a mais leve mudança. Aquela soirée foi um acontecimento extraordinário na minha vida e não me deixara, contudo, uma impressão grata. Deslumbrara-me ao princípio, mortificara-me depois. Eu, apesar da idade, do raciocínio e das grandes provações, tinha no fundo da alma sepultado um resto de vaidade, que só no meio obscuro em que vivia ordinariamente dormia o sono profundo dos sentimentos sopitados. Nota: sopitados é sinônimo de adormecido. Fim da nota. Chegaram por fim as férias, e foi exatamente então que se apoderou de mim uma tosse cruel e uma febrinha impertinente, que me pintou nas faces 2 rosetas de um vermelho violáceo. Ao mesmo tempo, vieram-me vertigens e horas de humor execrável, em que eu me fechava em um silêncio agressivo e doentio. O médico aconselhou que me casasse. Aquilo era histerismo. Tais palavras foram como chicotadas que me batessem às faces. Minha mãe ficou-se a olhar para ele com seus olhos tristes. O médico sorriu e remediou. Ou então uma viagenzinha, distrações, ar puro. Desdenhei-lhe o conselho por achá-lo irrealizável. Minha mãe, porém, não descansou e foi ter com a mestra, a quem disse tudo entre lágrimas. A ocasião era boa. Ela fazia as malas para ir passar um mês no campo, em Palmeiras, onde alugara casa. Combinou-se tudo. Minha mãe pediu dinheiro adiantado a um freguês antigo, o Miranda, homem generoso e bom, comprou-me sapatos, alguma roupa branca que perfumou com pétalas de rosa e folhas de malva maçã, consertou-me um vestido a mais, passando para isso a noite em claro, comprou-me a passagem e entregou-me com um sorriso animador e confiante à mestra, pedindo-me que lhe escrevesse sempre, sempre. Ao despedir-me dela, desatei a chorar convulsivamente, e arrancaram-a a custo de meus braços. A viagem correu bem. A estrada era lindíssima. Eu colava o rosto à janela olhando para a mata esmaltada de flores esquisitas, iluminada pela brilhante luz do dia. Quando chegamos a Palmeiras, descaía a tarde. O sol, muito vermelho, descia lentamente para as esparsas e inúmeras montanhas. Na garça cimentada, pouca gente. O chefe da estação, 2 rapazes magros e pálidos convalescentes a áreas, umas inglesas faladoras mostrando seus grandes dentes muito brancos nos sorrisos abertos, e um velho escocês esguio alto muito simpático, o Dr. Gunning, a quem o marido da mestra nos apresentou como nosso senhorio. Findos os primeiros cumprimentos, o bondoso escocês rompeu a marcha, guiando-nos para casa. Subimos a pé, ladeando um vale ao lado da estrada, cercado de framboesas. A brisa trazia-nos o aroma sadio das plantas agrestes, subtil e bom. Continuamos a subir, por um caminho flexoso, parte da costa sobre o túnel, que leva acima ao hotel. Em mais de meio da estrada, paramos em frente a uma casa branca com varanda de madeira preta ao pé de uns gramados alegres. Era a habitação que nos destinara o bom velho. Entramos. O senhorio mostrou-nos obsequiosamente todos os cômodos, salas, corredores, quartos, a mobília pouca e simples e a esplêndida vista das janelas. Que ar fino, que aroma saudável, que tranquilidade e que beleza! Na vasta solidão azulada do céu brilhante, no poente, os rubores quentes do grande astro a esconder-se. No alto, a luminosa e doce estrela Vênus. Deram-me um quarto pequeno, mas claro e alegre. Tínhamos ido só 3 pessoas, além de uma criada. O chefe da família gostava de caçar, a mulher de ler e eu de escrever à minha mãe. Logo de manhã cedo, dizia o dono da casa à esposa: "Olha, Anita, não esperes por mim, que talvez não volte antes da noite." E punha a espingarda ao ombro, a bolsa a tiracolo, o chapéu baixo, as botas até ao joelho, e lá se ia pela estrada fora, assoviando alegremente. "Vamos nós passear?" dizia-me então a mestra, e segurando ela um livro e eu a minha cestinha de trabalho, punhamo-nos a caminho também. O nosso senhorio, muito amável, convidava-nos a ir ler na varanda do seu chalé. Aproveitamos muitas vezes o oferecimento. Entrávamos por um longo e estreito terreiro que havia ao lado da casa, onde uma arara já velha e cega catava com um bico muito curvo e grosso as suas penas azuis, encarnadas e verdes. Nota: encarnado, neste caso, é a cor vermelha. Fim da nota. Eu parava sempre a cumprimentá-la e tomei-me de simpatia por aquela ave que, sem me ver nem aceitar as migalhinhas de biscoito e de pão que eu lhe levava, volteava-se resmungando ora no puleiro, ora no chão. E assim, sem vermos ninguém da habitação, aberta sempre ao estrangeiro, chegávamos ao jardim, cheio de flores do mato. Havia, entre outras, umas esponjas douradas grandes como laranjas, um arbusto alto, elegante e fino.
Entretinha-me a passear ali. Depois subíamos os poucos degraus da varanda de pau, onde se enleava uma trepadeira cheia de campânulas cor violeta. Sentávamos-nos, Dona Aninha começava a ler e eu a fazer crochê. Cercava-nos um silêncio doce, cortado pelo zumbido de uma ou outra abelha na perseguição das flores. Um perfume bom nos envolvia, e a aragem agitava as campainhas vidradas cor de violeta graciosamente. Estávamos ali as duas sozinhas, horas inteiras, sem ânimo de sair daquele recanto sossegado e bonito. Até que, tomando uma resolução, Dona Aninha levantava-se, fechava o livro e descia comigo os degraus da varanda isolada, aberta na solidão do campo à contemplação da natureza. Descíamos, em alguns dias, a grota, escorregando no terreno declivoso, rindo, agarrando-nos às ramas baixas das árvores para não cairmos. Nota: declivoso é relativo a um terreno íngreme. Fim da nota. Chegadas lá abaixo, ao fundo, ouvíamos o marulhar da água, colhíamos lírios amarelos e roxos e, provendo-nos de coragem, ascendíamos a montanha, esfolando as mãos nos galhos, parando de vez em quando, sentando-nos a ouvir um canto melodioso de ave desconhecida ou a ver umas flores novas, garridas de cores e de aroma. E assim chegávamos à casa cansadas, mas satisfeitas. Uma ocasião, em vez de descermos, subimos a montanha, colhendo framboesas e parando a miúdo para descansar. Passamos o hotel e caminhamos para adiante, internando-nos no bosque, onde a luz do sol penetrava numa rendilhação luminosa. Cantavam os passarinhos, ouvia-se quase a germinação das plantas. Sentamo-nos em umas pedras, ela, Dona Aninha, a ler e eu a colecionar folhas e flores campestres. De repente, sentimos estalar uns galhos e ouvimos rumor de vozes. Voltamos a cabeça e esperamos atentas. Apareceu rindo ruidosamente um grupo de rapazes. Vendo-nos, um deles soltou uma exclamação, um "ó", prolongado e admirativo que encheu a floresta. Era um conhecido da cidade, um parente da minha companheira. Os outros rapazes conversaram-se à distância, tirando respeitosamente o chapéu. O primeiro destacou-se do grupo e veio cumprimentar a prima, muito mais velha do que ele, mas com quem tinha certa confiança. Acenou aos outros que seguissem e sentou-se num tronco partido ao pé de nós. Então, Dona Aninha, aproveita as férias? Faz bem, isso é realmente encantador, adorável, esplêndido. Venho muito para aqui no verão, e às vezes mesmo no inverno, não resisto. Ver desfazer-se o nevoeiro lá do alto do terraço do hotel é divinamente ideal. Demora-se por cá? 1 mês. Bravo! Eu também pretendo demorar-me uns 15 dias pelo menos. Gozo também as minhas férias. Depois de formado, de senhor doutor, adeus dias destes. Já me lembrei de montar em Palmeiras uma casa de saúde em um ponto grande, que tal? Ora, mas isso acabaria por enfadar-me. Para apreciar esses belos quadros do mais estranho e delicado matiz, essa esplêndida natureza rica de pompas, farta e boníssima, tão variada e tão simples, tão encantadora e soberba, para dar valor condigno a todas essas maravilhas que se impõem ao mais rude, ao mais ingrato espírito, é precisa a mesquinhez da cidade, as ruas estreitas, rumorejantes, o zum-zum do povo, o calor, os mosquitos, os benefícios das atrizes, mas as reuniões dançantes, a que não podemos faltar, e a saturação de outras calamidades. Anita ria-se e respondia ao primo, que falava sempre olhando de vez em quando para mim, a quem do mesmo modo dirigia a palavra. Continuei a enramalhetar as minhas flores, mas muito maquinalmente. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz de rosto oval, grande bigode castanho, olhos maliciosos e ternos a um tempo, cabelo ondeado e sedoso, mãos finas, esguias e brancas. Experimentava um prazer indefinível em ouvi-lo tagarelar voluvelmente. A sua voz era para mim uma música. Prolongou-se a conversa, transformando-se insensivelmente o assunto. Seguimos depois juntos até a casa. O primo da minha amiga prometeu voltar no dia imediato, para levar-nos a ver um chalé muito lindo, além, cercado de flores silvestres armadas no mais delicioso nos jardins. Venha almoçar conosco amanhã, Luiz, disse-lhe Anita. Ele aceitou o convite e partiu. Ao vê-lo voltar costas, pusemo-nos a falar a seu respeito. Eu ouvi interessada a história um tanto romanesca que a mestra lhe atribuía. Aventuras amorosas, rasgos de generosidade, cavalheirismo levado ao mais requintado apuro, alguma inteligência e muita pretensão. Nota: rasgos de generosidade é sinônimo de traços de personalidade generosa. Fim da nota. Coisa singular. Nessa noite, no meio de sonhos atribulados e febris, confundia com o rapaz que havia 3 anos demorara tanto em mim os seus olhos, o que me aparecera pela primeira vez naquela manhã.
Levantei-me mais cedo, impaciente sem saber porquê. Tive mais apuro na toilette, fiz um penteado novo e prendi no meu corpete abotoado a militar um ramalhete de flores. E nesse dia esqueci a minha fealdade. O Sr. Jerônimo desistiu da caça e prometeu fazer-nos companhia. Luís tardava. Decidíamos-nos a almoçar sem ele quando o vimos entrar com uma apurada toilette e um sorriso amável. Aos ralhos da prima opôs uma humildade desarmadora de todas as indignações. Que querem? Exclamava ele. Passei uma noite agitadíssima. Não dormiu, primo? Dormir? Eu nunca pratico semelhante vilania. Dormir. Oh, Aninha, pelo amor de tudo que lhe é caro, não me julgue tão banal. Eu compus, eu li, eu contemplei no meio das sombras que me cercavam o inquieto tremeluzir das estrelas. Basta! Eu sei que o primo fez tudo isso, mas que se esqueceu do principal. Do principal? Olhe, é provável. O que julga principal, prima? A sua tese, os seus estudos. Os meus estudos. Eu vir estudar medicina em Palmeiras. Que horror, que monstruosidade, que inacreditável prosaísmo e que mau gosto. Não me repita tais palavras, prima, se não me quer ver cair a seus pés num delíquio mortal. Nota. Delíquio é sinônimo de desmaio. Fim da nota. Chamaram-nos para a mesa, onde reinou sempre muito bom humor, graças à alegria, à infatigável alacridade daquele simpático rapaz. Acabado o almoço, saímos. Íamos 4, sendo eu sempre a mais silenciosa. Percebi que o Luís perguntava atrás ao primo quem eu era. A resposta foi num tom tão baixo que não me foi possível ouvir nada. Chegamos ao decantado chalé. Estávamos fatigados. Sentamo-nos no jardim, gozando a esplêndida paisagem fronteira. Depois de uma grande pausa contemplativa, exclamou o nosso Cicerone. Se eu fosse rico, fabulosamente rico, construiria além, sobre o pico daquela montanha, na eminência a mais alta, um grande castelo memorável pelo mais assombroso luxo. Havia de ser visitado pelas notabilidades das 5 partes do mundo, por todos os artistas célebres, um delírio. Dava-me na vontade de fazer ressoar por aí fora umas músicas da Boêmia. Mandava vir uma orquestra de boêmios, que ia Rubinstein. Pois bem, ouviria o grande pianista executar para mim as suas mais estupendas dificuldades. Teria jardins suspensos como a bela rainha da Babilônia e grutas subterrâneas iluminadas por grandes focos de luz elétrica. Espalharia por essas florestas fazões asiáticos, gazelas europeias, abstruses africanos, lebres da Oceania e os mais raros exemplares de animais da América. Andaria em palanquins de ouro crivados de pedras finas aos ombros de índios fortes com vestes de seda riscadas a cores brilhantes, ou no dorso de elefantes brancos ajezados a pedrarias. Não obstante, teria cadeirinhas chinesas de marfins embutidas a tartaruga e prata. Phantoms ingleses puxados por parelhas custosas, landauls franceses forrados de touquim branco, flácido e cômodos, trenós russos que eu faria deslizar em caminhos nevados, artificial, mas deslumbradoramente, cavalos de todas as raças, ajaezados à moda de todos os países, grande escolta fantasiosamente trajada, salas de cristal, salas de filigrana em ouro, salas pintadas pelos melhores mestres da arte, de Rembrandt e de Murillo, escorjaria os meus inimigos de inveja e teria depois o prazer de os ver arrependidos e cobiçosos, irem juntar-se como animais gregários comendo nos meus pratos de Cércules, e da Índia a carne fina dos meus pavões. Criaria uma cidade numa daquelas montanhas, deixando entre ela e meu castelo a floresta escura, silenciosa e bela, de onde não me viessem murmúrios de vozes nem ecos das paixões humanas. Os moradores da minha cidade seriam escolhidos entre os paupérrimos das grandes capitais, teriam casa jardinada, banhada de luz por todos os lados, com água farta e pura e um panorama esplêndido em frente, a perder-se na imensidade. Construiria nela um edifício espantoso de beleza e grandiosidade, onde os pedaços mais célebres pintores, escultores e poetas, mandados a vir de além-mar nos meus iates de ouro, com a única e determinada condição de ficarem gozando ali 6 meses de luxo, mas deixarem uma obra original no meu rico museu. Um paraíso, meus amigos, pleno de enlevos, transbordante de maravilhas, onde não seria permitido politicar, sob pena de expulsão. Onde todas as mulheres teriam como primeiro dever serem belas, os homens fortes e inteligentes, os velhos bons, as crianças meigas e todos muito leais, muito gratos e muito meus amigos. Enfim, o rei Luís da Baviera ficaria em Foncé. O marido de Anita sorria desdenhoso.
No seu largo rosto vermelho, salpicado de grossas camarinhas de suor, estampava-se o contentamento de quem nada mais ambiciona. Aquele sossego doce, aquela distância da cidade, do trabalho cotidiano e monótono, bastavam-lhe como ideal de ventura. Embora percebesse no primo um sentido romanesco e falso, desagradavam-lhe as suas teorias e impacientava-se com o prolongamento da exposição. Por isso, aproveitando a primeira pausa, exclamou: "Pois eu, se fosse rico, iria viajar vindo depois viver para aqui, assim sem luxo, sem vaidades tolas nem lisonjas importunas, roupa leve, simples, mesa farta, boa espingarda, um perdigueiro adestrado, sono de boa saúde e nada de músicas, nada de danças nem de recepções. Para o homem, este repouso tranquilo, esta amenidade é a maior alegria, o gozo mais salutar e edificante." E discutiram ambos a melhor maneira de desfrutar a riqueza. Entrei por fim na conversa, instada por Dona Anita, que me perguntava repetidamente: "Que faria se fosse rica assim, Marta?" As minhas aspirações eram modestas, em poucas palavras disse tudo. Quando acabei, vi fitos atentamente em mim os olhos de Luiz. Desde esse momento não pude conservar por muito tempo os meus longe dos dele. Ao voltarmos para casa, ofereceu-me o braço e, inclinando-se para mim, conversava risonho, olhando-me de perto. Disse-me ser estudante de medicina, que o seu ideal não era a riqueza nem a ostentação, nem os falsos e efêmeros prazeres, mas sim um lar iluminado pelo olhar doce de uma esposa honesta, um coração sincero, bondoso e terno, onde sepultasse toda a sua vida. Eu ouvia-o comovido e feliz, e desde esse instante idealizei o meu futuro risonho e ameno. Seria eu essa esposa que lhe desse ventura. A nossa casa havia de ser um ninho dentro de um jardinzinho muito fresco. Eu plantaria trepadeiras a emoldurar a janela, umas rosinhas delicadas que se desfolhassem sobre as nossas cabeças, quando enlaçados e amantes nos debruçássemos no peitoril, segredando mil ternuras de amor. Minha mãe presenciaria aquele quadro num embevecimento, e assim realizaríamos o mais formoso e o mais querido dos sonhos. Luiz olhava-me com persistência, sorria-me e distinguia-me com os pequeninos nadas de um pretendente apaixonado. Entreguei-me feliz ao meu amor, nascente, cheia de confiança e de ilusões. Que dias aqueles para minha alma triste! Que dilúvio de promessas, que doçura de esperanças! Outra expressão amenizava minha fisionomia rebarbativa. Tornara-me expansiva, risonha, quebrara a minha mudez doentia. Se não tivesse a quem, eu falaria aos passarinhos. Capítulo 8. Voava o tempo alegremente. Luiz frequentava a casa com assiduidade e levava-me de todas as vezes flores colhidas nas suas excursões, de que tinha sempre a contar um caso pitoresco. Desapareceu-me a tosse e a febre. Tornei-me mais gorda e corada, risonha e feliz. Logo de manhã cedo saía, encontrava quase sempre o Luiz, que caminhava ao meu lado, falando e fazendo-me falar, indo-se descuidosamente e afirmando que eu tinha espírito por 10 homens. Eu acreditava naquilo e sentia em verdade o que não experimentara nunca. Muita facilidade em expressar-me e uma alegria saudável, nova, que me invadia toda. À tarde, tornávamos a sair. Íamos a Gare ou ao alto da montanha ver a grande pluma branca do fumo da locomotiva aparecendo além dos túneis. Dona Anita assentava o binóculo e ficava assim em contemplação. Luiz lia-me então uns versos feitos nesse dia. Coisas banais, mas lisonjeiras, que eu achava muito bonitas. Dava-me depois o original, com um modo significativo. Eu lia e relia aquilo, cada vez mais encantada. Hoje, quando qualquer desses papéis me cai nas mãos, sorrio da minha ingenuidade de então. Numa dessas tardes em que ele acabara de ler-me um madrigal amoroso e terno como um arrulo, formou-se subitamente uma tempestade medonha. Os trovões rebentaram furiosos. As nuvens baixavam, negras, enoveladas, grossas, lambendo os cimos dos montes, colorindo-os com um véu esfarrapado e fumarento, deixando aparecer nos seus pedaços rotos as manchas verde-negras da vegetação. Voavam em bando as aves grandes assustadas a baterem com as asas sobre as nossas cabeças, um frá medonho. Principiamos a correr rapidamente a íngreme colina. Faiscavam no ar, zigue-zagueando fitas luminosas. Corríamos os três. Dona Aninha corajosa, Luiz risonho, eu espavorida. Desde criança que as tempestades tinham sobre mim uma influência enorme. O meu temperamento melindroso parecia elétrico. Eu maldizia a minha natureza tímida e nervosa e não sei como pude correr, estando assustada e cega de medo. Um medo indescritível. Parecia-me sem fim o caminho. A chuva principiava, caindo em gotas grossas. Deparamos com a cabana de um negro lenheiro,
um velhinho enguilhado, bondoso, e recolhemo-nos ali. Luiz rindo sempre, Dona Anita séria, eu de mãos postas. Ia escurecendo cada vez mais. Em frente à porta aberta, olhávamos para a estrada erma, à espera de uma estiada para continuarmos a caminhar. Estaríamos talvez a um quarto de hora naquela expectativa, quando uma figura de mulher atravessava a estrada. Era uma hóspede do hotel, rapariga nova, alta, bonita, rosto cor de leite e rosas de uma frescura encantadora, emoldurado pelos anéis sedosos do cabelo loiro cinzento, filha de um paralítico norte-americano que não saía nunca e estava a ares no campo. Nota: a palavra rapariga, no contexto em que se passa o enredo, não era uma forma ruim de se chamar uma mulher. Fim da nota. Ela andava sempre acompanhada por um grande cão da terra nova, que lá ia a seu lado, a passo. O lenheiro chamou-a, oferecendo-lhe agasalho. Ela agradeceu com um gesto, dizendo que assistira lá do alto à formação da tempestade, que adorava aquilo. Apesar de toda a minha aflição, percebi que aquela rapariga singular e romântica produzira em Luís uma profunda impressão. Ele curvara-se para fora e saiu para acompanhá-la com a vista, não obstante os raios da prima. Esperamos ainda 1 hora, mas a chuva aumentava e decidimos partir. Saímos. A uns 100 passos, se tanto, da nossa habitação, um enorme estampido, que foi repercutindo de eco em eco, abalou a montanha. Senti fogo nos olhos, dei um grito inconscientemente, e cairia se não me amparasse Luís, que tentou levar-me nos braços. Tive forças para resistir e, guiada por ele, cheguei à casa. Passei a noite num sono e acordei restaurada das grandes sensações nervosas que me haviam agitado. Da véspera só me restava uma impressão, e essa amável. A dos braços de Luís amparando-me carinhosamente, estremecia de inefável júbilo, de inenarrável contentamento. Voltavam-me à memória todos os incidentes do passeio e demorava-me a meditar no madrigal, dirigido a mim, ao meu coração bondoso e meigo. Sem receios, desvanecida completamente a lembrança da americana, preparei-me e entrei na sala. Nesse dia, esperamos em vão por Luís. Eu ia à janela, voltada para o interior, e descia ao jardim, sem que em nenhuma das vezes lhe tivesse lobrigado a sombra. Dona Anita parecia não estranhar a falta do primo, e fingia talvez não perceber a minha impaciência. Em que inquietação passei! A quantas probabilidades atribuía aquela demora! A mais atormentadora era a ideia de que estivesse doente. Sim, bem podia ser que lhe tivesse causado grande mal a chuva e o vento da última tarde. Estávamos ao jantar quando sentimos passos no corredor. É ele, pensei, e o coração bateu-me com força. Olhei alegremente para a porta e vi, desiludida, entrar um empregado da estação, que entregou ao dono da casa um telegrama da corte. Era da família, chamando-o à pressa, para ver a mãe, atacada nesse mesmo dia de uma congestão cerebral. Dona Anita resolveu logo seguir também, e principiamos a arranjar as malas. Devíamos partir no dia seguinte ao meio-dia, e consegui deixar nessa noite prontos todos os meus preparativos de viagem. Pouco dormi. De manhã cedo abotoei meu vestido escuro de gola alta, pus o meu grande chapéu de abas largas e saí, afirmando que era para despedir-me do lugar. Nunca o sol pareceu tão claro, tão luminoso e belo. Dizia-me, não sei que voz íntima, que encontraria Luís pela última vez, nessa solidão perfumada e tão digna de nosso amor. O adeus, imaginava eu, quebrará o encanto, e ouvirei enfim dos seus lábios a suprema palavra, o amo-te, que nos ligará por toda a vida. Os pássaros cantavam alegremente, saltitando de galho em galho. Num espreguiçamento voluptuoso, as hastes de trepadeiras cobertas de campânulas azuis, brancas e roxas iam se entrelaçando, e no fundo escuro da folhagem erguiam-se como cibórios de marfim os perfumosos copos de leite. A cada curva do caminho eu divisava lá embaixo os grandes vales atufados em verdura, arqueando-se aveludadamente de montanha em montanha até se esfumarem além num tom vaporoso e violáceo. Nesse embevecimento das coisas e do sentimento que me dominava, eu fui me aproximando da casa amarelada lá em cima, sobre o túnel, dominando a vastidão cheia de luz. Chegando junto ao portão do hotel, entreaberto, parei atônita, gelada como se me tivessem vestido de neve subitamente. Nota: embevecimento é relativo a êxtase. Grande deslumbramento. Fim da nota. Sentada num banco do jardim, muito perto do gradil da estrada, a filha do paralítico, com a cabecinha brilhando ao sol e os pés mergulhados no pelo farto e negro do seu grande terra nova, dialogava amorosamente com Luís.
Ele rodeava-lhe a cintura com o braço numa intimidade que me encheu de espanto. Ouvi-lhes as vozes unidas como um murmúrio causado pela mesma quebra d'água ou a mesma ondulação da brisa. É que as palavras de ambos vinham ao fluxo da mesma onda, rolando em igual sentimento. Segurei-me aos varais de ferro para não cair. Senti uma vertigem, respirava alto, escutando-lhes sem as entender, mas adivinhando-as claramente, de uma nitidez infernal, as suas expressões meigas e apaixonadas. É verdade que eu aprendera alguma coisa de inglês com a dona Anita, que, vendo a minha boa vontade para os estudos, me propusera bondosamente ensinar-me, mas a minha instrução limitara-se a uma meia dúzia de termos familiares. Contudo, isso habilitou-me a poder conservar na memória duas frases, unicamente duas, de entre tantas que eles trocaram, e essas mesmas por serem compostas com uma ou outra palavra já minha conhecida. "Do you love me?" perguntava-lhe ele, a envolvê-la com um olhar úmido, untuoso como um favo de mel. "Oh yes, yes, with all my heart", respondia-lhe ela, languidamente ecoando por entre as pestanas cerradas a luz azul dos seus belos olhos rasgados. Nota: para aqueles que não falam inglês ou não acreditam no que acabou de ser narrado, Luiz perguntou à americana se ela o amava, e ela respondeu que sim. Fim da nota. Eu via-lhes os perfis, eles estavam de costas para mim, mas com os rostos voltados, quase unidos num embevecimento. No pescoço roliço e branco da americana brincavam os anéis do seu cabelo preso no alto, e aqueles fios crespos, curtos, soltos, agitados pela viração, polvilhavam-na de ouro. Achei-a linda, e enchi-me de raiva por aquela beleza. Tapei os olhos com a mão muito fria e trêmula, e cambaleante voltei, caminhando por um grande espaço ao acaso, sem cuidados, sem precauções. Era tal o estado de concentração de ambos que não ouviram os meus passos, nem a minha respiração forte e precipite. Maldita, maldita hora aquela! Desci olhando para o grande vácuo a meus pés, com tentações de despenhar-me naquele abismo azul. Falhava-me o ar. Agitei os braços invejando as aves que voavam lá em cima, longe deste mundo traiçoeiro. Passei indiferente pelos chuveiros de flores douradas, vaporosas, que pendiam dos galhos musgosos das árvores folhudas, e deixei-me cair quase desfalecida num combrosito gramado, à beira da estrada. Demorei-me ali não sei quanto tempo, ouvindo vozes de pessoas que se aproximavam. Levantei-me e segui para casa. Dona Anita estava impaciente à minha espera. "São hora de nos irmos embora. Eu estava com receio." "De quê?" "Não lhe tivesse acontecido alguma desgraça." "Não me aconteceu nada", respondi-lhe. E ai de mim, tinha-se desmoronado todo o meu futuro. Em caminho da estação, perguntei-lhe procurando uma confirmação para a minha suspeita. "Que quer dizer, do you love me?" "Amas-me", respondeu-me ela, sorrindo maliciosamente e depois. "Por quê? Algum inglês disse-lhe isso hoje?" "Qual? Mas ouvi um inglês dizê-lo a uma inglesa." "Sim?" E ela ficou silenciosa, baixou os olhos, corou, não é verdade? E sorria. "Não", ela replicou muito firme. "Yes, yes, with all my heart." "E que significam as últimas palavras?" "Sim, sim, de todo o meu coração." Ora, Marta, como pôs sentido na conversa? Mas que gente era essa? "Eu sei lá, uns ingleses." Chegamos a Gare. O comboio ainda não estava. Sentamo-nos no banco e pela 20ª vez contei, a pedido de Dona Anita, os volumes que trazíamos. O Sr. Jerônimo, muito triste, não se preocupava com coisa alguma, consultava o relógio e praguejava contra a demora do trem. Ao meio-dia partimos. O respeitável e bondoso Dr. Gunning veio despedir-se de nós a Gare, e umas crianças pobres trouxeram-nos flores. O comboio sibilou, oscilou e partiu. Antes e depois dos túneis, víamos paisagens encantadoras, montes, vales, sucedendo-se árvores frondosas, e logo no fim do primeiro quilômetro à direita, a cascatinha soluçante e graciosa, aonde numa tarde viéramos com Luís. Minha mãe, avisada por mim desde a véspera à noite, esperava-me. Confundimos os nossos beijos e as nossas lágrimas. Ela achou-me mais forte, e achei-a mais magra e muito abatida, muito. Conversamos a noite inteira. Ela falou-me com elogios no antigo freguês, o Miranda, que a protegera e se interessara por mim, perguntando-lhe sempre notícias e lendo as minhas cartas com prazer. "É agora nosso vizinho", acrescentava ela. "Um homem bom aquele." De Luís evitei sempre falar. No fim de uma semana, recomeçaram as aulas.